Vamos retomar agora a análise da paridade poder de compra, seguindo a lógica do Manual do Krugman e dos seus coautores. Como nós vimos, a paridade poder de compra ela nasce a partir da generalização da lei do preço único. Essa lei, por sua vez, diz que bens idênticos em mercados distintos devem ser transacionados por um mesmo preço quando esse preço é medido de uma mesma unidade monetária. Ou seja, o automóvel no Brasil e o automóvel nos Estados Unidos, em condições concorrenciais, devem ter o mesmo preço, em dólares ou em reais, em ambos os mercados, se as condições concorrenciais forem obedecidas e houver a possibilidade da arbitragem, comprando aonde o preço é menor e vendendo onde o preço é maior. A paridade de poder de compra, como uma generalização da lei do preço único, não está olhando para um único bem, mas para o conjunto de bens e serviços da economia. O Krugman e seus coautores estão sempre trabalhando a relação entre a economia doméstica Estados Unidos e a economia do resto do mundo, Europa, de modo que a taxa de câmbio entre o dólar e o euro nada mais será do que a razão entre o nível absoluto de preços nos Estados Unidos e o nível absoluto de preços na Europa, que é a equação 15.1. Nós podemos generalizar essa relação, dizendo que uma taxa de câmbio qualquer é a relação entre o nível de preço doméstico e o nível de preço estrangeiro, P estrela. Rearranjando essa equação 15.1, como nós vemos aqui, nós vamos observar que se a paridade de poder de compra é válida, nós podemos, por consequência, afirmar que os níveis de preços de todos os países são iguais quando medidos em termos de uma mesma moeda. Ou se eu estou tratando de duas economias, Estados Unidos e Europa, os níveis de preço nos Estados Unidos serão equivalentes aos níveis de preço da Europa multiplicados pela taxa de câmbio dólar-euro. O inverso também seria verdadeiro, os níveis de preço na Europa seriam equivalentes aos níveis de preço nos Estados Unidos multiplicados pela taxa de câmbio euro por dólar, que é um espelho da taxa de câmbio dólar por euro. Do ponto de vista da relação entre a paridade de poder de compra e a lei do preço único, vamos enfatizar uma vez mais que uma diferença é que a lei do preço único se refere a um único bem, ao passo que a paridade de poder de compra se refere para o conjunto dos bens. Por outro lado, por uma questão lógica, se em tese a lei do preço único é válida para todas as mercadorias, a paridade de poder de compra também se torna válida na análise de duas economias. Por outro lado, do ponto de vista do debate teórico e do debate empírico, os defensores da paridade de poder de compra argumentam que, independentemente da lei do preço único ser válida ou não para todos os bens, a paridade de poder de compra seria válida, pelo menos no longo prazo. Vale dizer, eventuais desvios de curto prazo de preço entre bens idênticos vendidos em mercados distintos não implica necessariamente retirar a validade da paridade de poder de compra como um modelo de determinação da taxa de câmbio no longo prazo para quem entende que este é o melhor modelo explicativo. É interessante observar que na sua origem a paridade de poder de compra ela estabelece que a taxa de câmbio é uma relação entre o nível de preços absolutos doméstico e o nível absoluto de preços estrangeiro, sem que isso necessariamente venha acoplado com uma teoria de explicação dos preços. Quando nós acoplamos uma teoria de explicação dos preços, nós chegamos numa abordagem monetária da determinação da taxa de câmbio. E isso surge como? Se nós voltarmos para a análise da paridade de juros e a relação de equilíbrio no mercado monetário entre oferta e demanda por moeda, e resolvendo essa relação para P, que é o que nós temos ali na equação 15.3, nós derivamos uma explicação de longo prazo para o comportamento dos preços. Vale dizer, os preços, ou o nível absoluto de preços, estamos tratando aqui do nível absoluto de preços, não de preços relativos dentro de uma economia, mas do nível absoluto de preços, ou seja, o preço do conjunto dos bens e serviços dessa economia, é dado no longo prazo pela relação entre a oferta de moeda e a demanda por moeda. Os preços externos, por sua vez, dependem da oferta de moeda externa e da demanda por moeda externa. Ora, se a taxa de câmbio por paridade de poder de compra depende da relação entre o nível absoluto de preços doméstico e estrangeiro, agora eu posso afirmar, com essa explicação monetária, que é a oferta relativa de moeda doméstica frente à oferta relativa de moeda estrangeira, dadas as respectivas demandas, é que determina a taxa de câmbio no longo prazo, quando, insisto,
nós estamos explicando os preços no longo prazo nos termos da equação 15.3 e 15.4. Isso nos permite dizer, né, que esta abordagem, nesta formulação específica, é uma abordagem monetária, porque explica os preços no longo prazo a partir dos fenômenos monetários e a taxa de câmbio também. Sempre lembrando, se a paridade de poder de compra absoluta é verdadeira, se essa relação se mantém ao longo do tempo, ou seja, E é igual a P sobre P estrela ao longo do tempo, daí se deriva a paridade de poder de compra relativa, na qual as variações em E, as variações na cotação de uma moeda frente a outra, no exemplo do Krugman, né, do dólar frente ao euro, devem ser equivalentes à diferença entre a variação do nível absoluto de preços domésticos e o nível absoluto de preços estrangeiros. Sempre lembrando que a variação do nível de preço absoluto doméstico é a inflação doméstica e a variação do nível de preços absoluto estrangeiro é a inflação estrangeira. Dito de outra forma, a paridade de poder de compra relativa vai nos dizer que se um país tem uma inflação maior do que outro país, sua moeda vai ter que perder valor ao longo do tempo frente à moeda de referência. Se tiver uma inflação menor, vai ganhar valor. Inflação maior, depreciação da moeda doméstica. Inflação menor, apreciação da moeda doméstica. Portanto, na abordagem monetária, a taxa de câmbio é o preço relativo da moeda doméstica e da moeda estrangeira, sendo totalmente determinada, a taxa de câmbio no longo prazo, pelas ofertas relativas das mesmas, assumindo aí que ambas as economias estão em pleno emprego e que o comportamento, o custo de oportunidade dos detentores de moeda doméstica e estrangeira se mantém. Vale dizer que a demanda por moeda é dada, se a oferta de moeda doméstica cresce frente à estrangeira, sobe o nível de preço doméstico, sobe na mesma proporção a taxa de câmbio. Isso nos gera um conjunto de previsões de longo prazo. Primeira previsão: tudo o mais constante, se há um aumento permanente da oferta de moeda doméstica, isso gera um aumento do nível de preço e um aumento proporcional da taxa de câmbio, vale dizer, uma depreciação cambial. O contrário vai acontecer se houver, uma queda na oferta permanente da oferta de moeda doméstica ou um aumento permanente na oferta de moeda estrangeira. Neste caso, nós teríamos uma apreciação cambial, apreciação da moeda doméstica frente à moeda estrangeira. A segunda previsão é qual é o efeito de um aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros doméstica, lembrando, ela é um denominador da nossa equação de equilíbrio no mercado monetário de determinação de preço a longo prazo. Se aumenta a taxa de juros, reduz a demanda por moeda, porque está aumentando a demanda por títulos que rendem juros. A redução da demanda por moeda, dado uma certa oferta de moeda, a cláusula ceteris paribus aqui é importante, gera um aumento do nível de preços no longo prazo nos termos deste modelo. Se P sobe, tudo mais constante, P estrela não se altera, P maior do que P estrela ao longo do tempo, E vai subir na mesma proporção. Então, o aumento da taxa de juros doméstica ao reduzir a demanda por moeda gera um aumento do nível absoluto de preços e uma depreciação cambial equivalente. Evidentemente que o aumento da taxa de juros estrangeira vai ter o efeito contrário. Por fim, se nós tivermos um aumento da produção doméstica, o aumento da produção doméstica leva a um aumento da demanda real por moeda, tudo mais constante. Se não houver o aumento da oferta de moeda, que está protegida pelo tudo mais constante, isso gera uma queda de longo prazo do nível de preços e, por efeito da paridade de poder de compra, há uma queda em E, há uma apreciação cambial. Já o aumento na produção estrangeira leva a uma depreciação de longo prazo da moeda doméstica, que é o efeito contrário acontecendo lá fora.